Tier list das disciplinas da engenharia mecânica. Bom, gente, eu estava revisando aqui, minhas pastas aqui no computador, e eu achei a minha pasta, de todos os arquivos da faculdade, e aí bateu uma certa nostalgia. Eu lembro que eu guardei para cada período e para cada disciplina, materiais, livros, listas de exercício. Então eu acumulei bastante conhecimento aí sobre, as disciplinas que eu fiz de engenharia mecânica, e me lembrou de todas as disciplinas, aquelas foram mais difíceis, mais fáceis. E aí hoje nós vamos fazer, essa tier list das disciplinas da engenharia mecânica. Eu vou criar alguns níveis aqui. Primeiro, aquelas são super easy, super fáceis, que é para aumentar o seu coeficiente, você vai tirar uma boa nota. Então, esse é o nível mais fácil que tem. Depois tem aquelas disciplinas que vão ser fáceis, vão ser classificadas como fáceis, que dá para levar, tirar uma boa nota e tal. Disciplinas que você não pode vacilar, cuidado, não é muito difícil, mas não vacila, você vai precisar ralar um pouco, porque praticamente quase tudo na engenharia dificilmente você vai ter só matérias fáceis. As matérias difíceis e as piores, as mais assustadoras, as que, na minha opinião, deixa o cabelo branco ou te deixa sem cabelo, porque é uma certeza, você vai fazer engenharia, ou você vai ficar com o cabelo branco ou você vai ficar sem cabelo. E aí vamos começar já. Primeira disciplina, gestão da qualidade. Essa para mim é para aumentar o coeficiente. É uma matéria que não tem muito assunto e basta você ler, geralmente o professor vai divulgar alguns slides ali, você estuda, você consegue ir bem na prova e aprender o conteúdo, de uma certa maneira fácil. Ele é fácil de entender, é mais leitura, memorização e tal, mas é uma disciplina muito importante, principalmente para quem quer trabalhar na indústria, né. Você vai ter padrões de controle de qualidade, como você faz a gestão da qualidade num processo de fabricação, um processo fabril. É uma disciplina importante, mas acho que é uma boa disciplina para você tirar 10 e tirar 9 para melhorar o seu CR. Segunda disciplina, usinagem. Eu diria que é uma disciplina, eu vou colocar como não vacila, por quê? Porque apesar dela ser um pouco parecida com gestão da qualidade, ter muito conteúdo, que dá para você estudar e tirar uma boa nota nas provas, mas você tem uma densidade de conteúdo um pouco maior, pode ter algumas pegadinhas, dependendo do conteúdo de usinagem, quais ferramentas utilizar. E pelo menos no meu curso, essa disciplina ela teve muita prática. Então eu ia para os laboratórios de usinagem, eu precisava prestar muita atenção na disciplina e fazer as coisas com muito cuidado. Então você tem que ter cuidado para não vacilar, senão você pode perder peças, vai gastar dinheiro, quebrar ferramentas e você vai ter uma nota não tão boa, um desempenho não tão bom. E é uma disciplina muito importante também, porque te dá uma visão mais sobre esse tipo de processo de fabricação. Próxima disciplina, elementos de máquinas. Eu acho que quando eu fiz na graduação, eu fiz elementos de máquinas um e elementos de máquinas 2. Nem lembro muito qual que é a diferença de um para o outro. Eu lembro que elementos de máquinas 2 era um pouco mais complexo, porque ele entrava, eh, em detalhes de fadiga, alguns outros tipos de suporte e tal. Mas essa é uma disciplina que você vai aprender principais componentes, que tem máquinas, fixação, vedação, engrenagens, fadiga de mecanismos e de materiais, e você entende como isso aplicar num projeto de máquina real. E aí eu acho que é uma matéria muito importante, muito interessante. Eu vou classificar ela como difícil, porque eu acho que ela mistura vários assuntos diferentes da engenharia mecânica, desde estática até dinâmica, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Você vai usar um pouco de mecanismos, mecânica dos sólidos, né, resistência dos materiais, e tem um volume de conhecimento muito grande. Então, tanto que no meu curso eu tive ELEMAC 1 e ELEMAC 2. Então eu acho que, assim, pelo volume de conteúdos e pela densidade deles, eu classifico como uma matéria difícil. É uma das matérias que eu mais gostei, assim, porque ela te traz uma vivência mais prática do que é um projetista de máquinas. Mas tem outra relacionada a isso que eu vou falar mais para frente. Instrumentação industrial. Eu vou colocar como fácil, porque ela é uma matéria um pouco mais teórica. Você tem uma parte mais de cálculo, né, quando você estuda, calibração e tudo mais, mas eu não acho difícil de ser feito.
É uma matéria que não é para aumentar o seu CR, porque você tem um volume de assunto muito grande, então é um pouco difícil essa memorização. E às vezes tem alguns laboratórios, algumas atividades práticas de você, fazer calibração de sensor de temperatura e tudo mais, mas não é nada muito difícil de ser feito. Então, para mim, é fácil. Elementos de combustão, eu vou colocar como não vacila. É uma disciplina que eu gostei muito, ela é mais na área térmica, que é a área das áreas que eu mais gosto dentro da engenharia mecânica, e é que eu estou me especializando no mestrado e agora no doutorado. Essa disciplina, ela possui muitas relações empíricas e que foram provadas em testes laboratoriais. Dentro do hoje no ITA, né, no mestrado e doutorado, eu tenho um contato com as pessoas que pesquisam dentro de combustão e é uma área enorme, toda a parte de simulação e tal. Mas eu acho que para nível de graduação é uma disciplina que não é fácil, tem alguns exercícios, tem muitas atividades até, que você usa relações mais empíricas, mas não é uma disciplina muito complexa. Eu acho que ela é uma aplicação da termodinâmica, mas você está lidando ali com propriedades de gases, combustão e tudo mais. Mas eu acho que você não pode vacilar, tem que fazer os exercícios, tem que ler bastante também, tem muita teoria e você precisa usar conhecimentos da termodinâmica aplicado aqui nessa disciplina. Então, é uma disciplina que você não pode vacilar. A próxima, instrumentação industrial, está repetida, então vou ignorar, vou deixar aqui. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. Essa aqui eu vou colocar como não vacila também. Eu lembro que essa disciplina eu tive laboratório, então a gente teve que montar alguns circuitos. Então, além de toda a teoria, a parte de cálculos e tal, matemática, que você aprende como é que funcionam os sistemas hidráulicos pneumáticos, questões de pressão e tal, você usa alguns conceitos que você aprendeu em mecânica dos fluidos de forma aplicada. Você também tem laboratório, e aí tem trabalho final, apresentações, eu acho que é uma disciplina que também tem um certo nível de densidade, mas não é uma disciplina difícil, né, então tá mais tranquilo aqui. Fundição, eu vou colocar como fácil. Acho que a disciplina que eu fiz na graduação era fundição e conformação dos metais. Ela traz uma teoria sobre esses 2 tipos de processo de fabricação de metais. E eu lembro que eu também tive atividade prática. No geral, minha graduação ela teve muita prática, isso foi muito legal, a gente aprendia a teoria, e depois a gente fazia a prática. E aí a gente teve que fazer a fundição de um alumínio e fazer todos os moldes, tudo certinho para conseguir fazer alguma peça. A minha entrega no curso, se eu não me engano, foi uma chave de fenda, então a gente fez uma chave de fenda usando fundição, e foi bem interessante, mas é uma matéria que é fácil, na minha opinião. A prática torna um pouco mais complexa, mas tem alguns assuntos, mas você consegue lidar bem lendo os materiais, os livros e tal, dá para lidar bem. Projeto de produto. Para mim é uma disciplina para aumentar o coeficiente. Eu acho que é uma disciplina muito interessante, mas ela é bem mais teórica, né, mais de gestão, sobre como você faz as etapas de, eh, projeto de produto, você idealizar o produto, resolver uma dor, entregar. Então, eu acho que é uma matéria que tem muita apresentação, pelo menos na minha graduação, então acho que foi uma matéria boa para aumentar o coeficiente. Ciências do ambiente. Eh, Para mim é para aumentar o coeficiente também. Ela fala sobre questões mais de sustentabilidade, é uma matéria muito importante também, mas na minha opinião, ela é uma matéria fácil, apesar de que o meu professor nessa disciplina foi meio, maluco. Ele fez um desafio, separou a turma em 12 grupos, cada grupo ia apresentar um conteúdo, ou seja, ele não deu aula, ele deu um tempo livre para a gente estudar os assuntos e apresentar em seminários, e a própria turma que votava na nota dos outros. Só que era o seguinte, você dava uma nota de 10 a 1 para cada um dos grupos, e você não podia repetir a nota. Então, como tinham 12 grupos, um grupo ia ficar com 10, outro com 9, 8, 7, 6, e ia ter 2 grupos que iam ficar com 0. E aí depois ela tinha uma outra prova para poder substituir a nota, mas foi muito doido isso. Tinha grupos que mereciam tirar 8, mas eles no ranqueamento acabou ficando com 4. Então não fazia sentido. A administração para engenheiros também é para aumentar o coeficiente. É uma matéria bem simples. Eu lembro que eu
eh, bastante interessante, mas eu também estava fazendo empresa júnior na época, então muitos conteúdos eu já tinha visto na prática na empresa júnior, mas eu acho que é uma matéria para aumentar o CR, você tirar 9, 10. Eh, mecanismos, eu acho que é uma matéria para você não vacilar. É uma matéria muito interessante. Eu lembro que eu ficava vendo como que a conexão dos elos ali formavam movimentos que a gente desejava, e me chamava muita atenção. É uma matéria que teve muita programação também, mas é muito interessante você entender como é que funciona essa parte de mecanismo, cinemática e dinâmica ali dos mecanismos. Foi muito interessante, mas é uma matéria para você não vacilar. Você tem que dedicar tempo, principalmente na parte da programação, ela começa a ser uma disciplina um pouco mais prática, mas muito interessante, e por ser interessante, acho que te atrai, assim. Então, eu coloco como não vacila. Tem que tomar cuidado, você não vai tirar 10 com facilidade, mas você tem que correr um pouco. Controle de sistemas. Cara, essa vai ser polêmica. Muita gente vai falar que é de deixar o cabelo branco, mas eu vou colocar como difícil. Eu vou falar o porquê. Se eu tivesse estudando engenharia mecatrônica ou engenharia elétrica, que eles possuem inclusive controle um, 2, 3, eh, provavelmente eu deixaria como aqui em cima, como deixa o cabelo branco. Mas eu acho que é uma disciplina muito difícil, tem muita matemática envolvida, transformadas de Laplace, Fourier, enfim, é muito doido. É muito interessante também, principalmente para quem quer trabalhar com controle ou automação de processos industriais, automação residencial, automação de processos em modo geral. Controle de avião, cara, imagina o controlador de voo, é extremamente complexo essa engenharia. Inclusive, os caças modernos dependem totalmente desses sistemas de controle. Mas eu não acho que é uma disciplina impossível que você vai se matar de estudar. De certa forma, você se mata de estudar, mas eu acho que ela é viável você conseguir ter um bom desempenho, se você dominar bem a matemática e outros conceitos anteriores, tipo mecanismos, eh, equações diferenciais ordinárias e tal, você consegue ir, mas ela é bem difícil. Transferência de calor e massa. Na minha opinião, essa é uma matéria difícil. Aqui você estuda todos os fenômenos de transferência de calor, então convecção, condução, radiação, e você entra no detalhe. É uma disciplina que tem muita equação diferencial parcial, principalmente quando você olha ali em mais de uma dimensão, e também no tempo, né, em regimes transitórios. É uma disciplina muito interessante, mas tem uma bagagem matemática muito grande, e ela é uma disciplina muito densa também. A nível de graduação, ela já é bem difícil, e quando você entra mais no detalhe, existem muitos estudos que já usam dinâmica de fluidos e modelagens numéricas, né, métodos numéricos para resolver alguns cenários, principalmente em geometrias mais complexas. Mas a nível de graduação é uma disciplina difícil, tem um alto volume de exercícios, você precisa ter bastante atenção. Vibrações. Vibrações eu vou colocar como não vacila. Essa é uma disciplina que tem muita equação diferencial também envolvida, muita matemática. Ela é um pouco parecida com controle, inclusive na minha graduação você faz vibrações antes de controle, porque ela dá uma base muito interessante. Se você ir bem em vibrações e entender a modelagem de sistemas, toda a parte de dinâmica que está associada a esses conceitos de vibração, cara, você vai bem em controle em outras disciplinas. É uma disciplina muito interessante, eu acho que também é uma disciplina muito prática, assim. Então, o professor mostrava exemplos reais de situações reais que a gente percebia, você passar com um carro em um buraco. Qual que era a diferença entre você ir com uma velocidade maior com uma velocidade menor? Isso dava muitos plot twists massa, assim. Então, é uma disciplina bem legal, mas você não pode vacilar porque ela tem uma matemática muito grande, muitos exercícios, são exercícios longos, assim. Tem que resolver também equações diferenciais, então tem essa certa dificuldade. Eh, Eletricidade. Cara, eletricidade eu achei uma disciplina fácil. Você eu tinha feito já física antes,
E aí acho que a eletricidade foi mais uma parte mais aplicada. Você via diferenciais ali de potencial e tudo mais, como é que funciona a eletricidade de modo geral. Não é para aumentar o seu CR, mas é uma disciplina que você precisa ter um pouco de cuidado. Mas dá para lidar bem com ela, ela é fácil. Processos de fabricação, processo de fabricação de metais. Eu acho que é uma matéria para aumentar o coeficiente. É uma matéria que tem muita não memorização, mas você vai aprender vários conteúdos diferentes sobre todos os processos diferentes que tem para a construção de metais. Então, ela é interessante, é, é muito importante você dominar esse assunto, principalmente como engenheiro, vai trabalhar tanto em processo de fabricação, mas também design de produto. Mas eu acho que é uma matéria que você consegue aumentar seu coeficiente. Você consegue estudar os conteúdos, os professores geralmente já vão ter algum slide, alguns resumos ou uma bibliografia que é interessante para você seguir. Então ela é mais de boa, digamos assim. Termodinâmica. Polêmica. Eu acho que termodinâmica, já vi muita gente falar que é uma das piores disciplinas da engenharia mecânica, mas eu acho que ela é uma disciplina, estou na dúvida entre difícil e não vacila. Eu tive mais facilidade com termodinâmica, porque é o que eu mais gosto, então eu vou puxar a minha opinião. Eu acho que é uma disciplina que você não pode vacilar. Você, na minha opinião, ela se torna fácil depois que você domina muito bem os fundamentos dela. Então, quando você vê a equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, e você aprende a formular muito bem as suas premissas e consegue chegar no aplicar aquilo nos exercícios, se torna fácil, depois é conta. Então ela é trabalhosa, você precisa ver aquelas tabelas termodinâmicas, os gases, tem muita continha ali, tipo entalpia de tal gás e tem que ver qual que é o estado dele. Mas eu acho que depois que você entende as principais relações, os fundamentos, e você consegue aplicar aquilo para os exercícios, fica tranquilo, porque você vai ver um exemplo aí de um sistema, você vai escrever a equação completa, você vai delimitar o seu volume de controle e você vai ter as suas premissas. Cara, aqui nesse componente aqui não tem troca de calor, é adiabático, mas ele tem produção de trabalho. Aqui a altura é igual, então diferença de energia potencial não vai ter. Então, assim, você vai simplificando tudo e você vai chegar numa equação final. Então, eu acho que ela é uma disciplina para você não vacilar. Mas já vi muita gente falando que em seus cursos de engenharia mecânica em outras universidades, é uma das piores disciplinas. Eu acho que tem pessoas que vão ter, vão ter facilidade e outras vão ter mais dificuldade. Computação gráfica. Cara, computação gráfica eu vou colocar como fácil. Fácil porque é interessante. É a primeira vez que você fica em laboratório com um computador e você modela digitalmente peças. Eu acho muito interessante a disciplina. Se você seguir os tutoriais, o que o professor ensina, dá para desenrolar. É uma disciplina que ela é bem prática, então eu tive que desenvolver uma peça no final. E a gente pegou a suspensão de um carro de controle remoto e a gente modelou toda ela em CAD, eu e a pessoa que estava na minha dupla. Mas foi bastante interessante. Mas eu acho que é uma disciplina fácil. Não é uma disciplina para aumentar o seu CR, mas também não é uma disciplina que é muito difícil. Mas você tem que dedicar algumas horas ali, principalmente porque ela é prática. Tecnologia dos materiais. Eu acho que é uma disciplina fácil. Não é para aumentar o CR, porque eu acho que aqui já entra um pouco mais de conceitos de ciência dos materiais, e eu, pessoalmente, eu odeio essa parte de materiais. Até a parte de química, materiais, eu não sou muito bom, por não gostar, mas é uma disciplina que tem vários conceitos, você vai estudar todos esses conceitos. Aqui entra questões de tratamento térmico e tal, como é que funciona cristalização, como é que funciona esses processos mais no detalhe. Ela é muito importante, mas eu acho que é uma disciplina mais fácil. Essa aqui está repetida, é tecnologia dos materiais, é a mesma. Soldagem. Soldagem, eu vou ser polêmico.
Não, não, não vou ser polêmico não. Soldagem é fácil. Soldagem você vai aprender vários conceitos, sobre soldagem, solda MIG, outros tipos de material, como é que qual é o tipo de material que você consegue fazer soldagem, tipos de soldagem, a parte como que você visualiza dentro de um desenho técnico, hã, as características daquela solda que você está projetando. E na minha disciplina foi bem legal que a gente foi para o laboratório também, e aí os alunos tiveram que construir vários elementos para o próprio laboratório. Eu lembro que a minha equipe, a gente fez um suporte para você, colocar prender chapas em ângulos específicos para você poder soldar em diferentes ângulos. Então, foi bem legal, mas tiveram grupos que fizeram suporte para os capacetes de solda, teve um grupo que fez uma mesa metálica para trabalho e tal. Então, é uma disciplina fácil, não é para aumentar o seu CR, não é tão fácil a esse nível, mas ela é interessante. Eh, refrigeração acho que fica junto com termodinâmica, não vacila. Eu acho que é uma aplicação prática da termodinâmica, então você vai olhar ciclos de refrigeração, tem muita termodinâmica envolvida, você acaba usando alguns softwares também de refrigeração, mas dá para lidar bem com ela. Eh, e além disso, você aprende também os principais equipamentos que são utilizados em plantas de ar-condicionado. É uma disciplina que abre portas para o mercado gigante aí para quem quer ser autônomo, porque engenharia mecânica é muito requisitado nessa área. Então é bastante interessante isso. Projeto de máquinas. Cara, projeto de máquinas é uma disciplina muito interessante. Você usa tudo aquilo que você aprendeu de, vibrações, de elementos de máquinas, mecanismos e tudo mais, desenho técnico, computação gráfica, e você aplica num projeto de máquina mesmo. Então ela é uma disciplina bem prática. Eu gostei bastante. Geralmente, as entregas finais dessas disciplinas é você fazer algum projeto real. Então, tem gente que faz projeto para o Baja, na universidade, um projeto de aerodesign. Então, você aprende tudo que está em volta de projeto de máquinas. E tem uma parte matemática também muito importante. Mas se você dominou essas outras que eu comentei antes, eu acho que você vai bem. Eu colocaria como não vacila, não acho que ela chega a ser difícil. Introdução à economia é para aumentar o CR, é uma disciplina que não tem muitos, eu acho que não tem um volume de conteúdo muito grande, e você prestando atenção na aula ou vendo o material do professor, cara, real, eu acho que eu tive um volume de reprovação de faltas muito grande nessa disciplina, e mesmo assim eu tirei acho que 9 ou 10, então, só você gostar de ler e você vai bem. Metrologia. Metrologia eu acho que é fácil, você aprende como sistemas para fazer metrologia, né, você aprende, desde um paquímetro, micrômetro, unidades de medida, até sistemas mais complexos de metrologia. É uma disciplina bem aplicada também, então eu tive até prova, prática, o professor passava uma peça, a gente tinha que medir as dimensões e ele perguntava na hora, e verificava se a gente estava manuseando os instrumentos da forma correta e tal. Teve até um fato curioso, foi muito engraçado. Eu ti eu tive, essa prova, né, prática, e aí eu fiz as medidas de uma peça, o professor, na hora ele viu: "Pô, tá tudo correto", e lançou 8 para mim. Eu falei: "Professor, mas se tá tudo certo, por que você lançou 8?" E ele falou: "Cara, você estuda engenharia, pra que você quer 10? Não existe engenheiro que tira 10 nas disciplinas". Falei: "Cara, mas assim, se eu tirei 8 é porque tá faltando alguma coisa, eu quero o feedback pra saber como é que eu posso melhorar e tal". Ele: "Não, tá tudo certo". E aí, e foi isso, ficou por isso. Vida que segue. Próxima disciplina, máquinas de fluxo. Cara, máquinas de fluxo eu acho que tá dentro ali do não vacila. Eu acho que é uma disciplina que você vai ter uma aplicação um pouco mais prática de termodinâmica e mecânica dos fluidos. Tem a equação de Euler ali para turbomáquinas. Dentro do meu mestrado eu estudei um maior nível de profundidade, máquina de fluxo, mais aplicada a turbinas a gás. Na disciplina que eu vi na graduação era um pouco mais voltado para sistemas mais hidráulicos, né? Então turbinas, hã, bombas, compressores e tal, mas é uma disciplina interessante, assim, você aprende o triângulo de velocidades e tal,
resolve alguns exercícios usando fundamentos ali da termodinâmica e mecânica dos fluidos, mas não é uma disciplina que no geral é muito difícil. Eu acho que dá para lidar bem. Ciência do ambiente eu já falei, eh, resistência dos materiais. E aqui eu tive na minha graduação se chamava Mecânica dos Sólidos um e Mecânica dos Sólidos 2. Eu vou colocar como uma disciplina difícil. Por quê? Porque eu acho que ela é mais difícil do que estática, que a gente vai falar daqui a pouco. Hã, tem um volume de conteúdo muito grande, um volume de exercícios muito grande. É aqui que você aprende, centro de inércia, qual que a distribuição de cargas ali dentro de uma peça, tensões. É uma disciplina muito interessante e hoje existe uma vasta área de aplicações dela, usando métodos numéricos para geometrias mais complexas e tudo mais. Então eu acho que é uma disciplina difícil, eh, muito trabalhosa manualmente, você tem que resolver muita conta. Alguns exercícios são longos e acho que tem um certo volume de conteúdo muito grande, tanto é que na minha graduação foram 2 semestres para cobrir todo esse conteúdo. Projeto 3D, a computação gráfica está repetido, então vou só deixar aqui. Dinâmica. Eita, acho que agora a gente vai chegar nas mais difíceis, hein. Dinâmica, para mim, pode ser polêmica. Para muitas pessoas deveria estar junto com controle, mas para mim é uma disciplina que deixa cabelo branco. Eu vou falar por quê. Primeiro, tem um volume de conteúdo muito grande também. Então você estuda diversas relações ali. O engenheiro civil, ele projeta tudo para estar parado, né, o engenheiro mecânico, ele já trabalha, com as coisas em movimento. E aqui você tem um contato muito grande com diversas relações quando tem aceleração, com aceleração constante, aceleração variável, eh, em coordenadas retangulares, movimentos em coordenadas cilíndricas, esféricas. É muito complexo, a composição de movimentos. Os exercícios são extremamente difíceis, são longos também. E para mim a parte mais difícil de dinâmica é, por mais que você leia a parte teórica e você entenda quais são as relações, na hora de resolver um exercício você precisa ter um certo olho de Tandera, assim, você precisa ter uma visão mais além do alcance. Para mim é tipo geometria analítica na matemática, né, que você não adianta saber só as relações trigonométricas, mas na hora de resolver um exercício você precisa visualizar aquilo. E às vezes eu tinha muita dificuldade de visualizar e ter umas sacadas assim, nossa, esse movimento em relação a esse, tipo, tem um movimento relativo, e aí o movimento vai seguir essa trajetória. Aí dinâmica é muito difícil, eu tive muita dificuldade. A minha professora na época, ela não era uma professora que cobrava muito, e mesmo assim eu não tive uma nota boa. Então dinâmica para mim, ela deixou o cabelo branco sim, e as entradas que eu tenho aqui, algumas delas foram por estudar dinâmica e não entender. Eu literalmente tinha exercícios que eu não conseguia resolver, e aí eu via o solucionário, e aí eu decorei como resolvia, porque se caísse na prova eu ia resolver e eu só queria me livrar dessa disciplina. E já que a gente está falando de disciplinas que deixam o cabelo branco, eu vou colocar mecânica dos fluidos também aqui. Mecânica dos fluidos eu acho que tem um volume de conteúdo muito grande. Pra vocês terem uma noção, eu usava o livro do Fox na graduação. Ele é um livro que ele tem 900 páginas e o título dele é Introdução à Mecânica dos Fluidos. É só uma introdução. É uma disciplina bem difícil, ela usa muita equação diferencial, principalmente equações diferenciais parciais, se você está lidando com outros, eh mais de uma dimensão. Tem muita integral, derivada, você tem muita relação diferente, também tem que ter uma certa tem que saber visualizar ali o seu volume de controle corretamente. Eu acho o volume de exercícios muito grande. Tem tudo para ser, para mim, uma das matérias mais difíceis da engenharia mecânica. E também é uma disciplina muito vasta, assim, então tem todo um campo de estudo muito complexo, usando métodos numéricos, computacionais e tal. É uma disciplina muito difícil. Introdução à programação. Eu vou colocar como não vacila. Eu entrei na graduação, já tinha feito técnico em informática, então já sabia programar, e com 14 anos eu comecei a estudar programação sozinho. Então para mim foi uma disciplina fácil de lidar, porque eu já sabia toda a parte de lógica de programação, mas todo mundo que teve contato inicial, com programação sofreu e vai sofrer, principalmente com a lógica de algoritmos e tal. Então tem esse desafio.
E na minha turma, muitas pessoas reprovaram nessa disciplina, elas deixaram de periodizar quando chegaram nessa disciplina. Gente, eu acho que eu cometi uma falha aqui, ó. Aqui elementos de máquinas, é a disciplina de máquinas térmicas, e aí eu vou fazer uma inversão, vou fazer uma correção. Eu tinha colocado elementos de máquinas como difícil, e para mim máquinas térmicas é uma disciplina que é uma aplicação da termodinâmica, então eu acho que ela na verdade é uma disciplina não vacila, se você domina termodinâmica, você consegue ir bem nela, não vai ter muito problema. Você aprende principais equipamentos, tipo, outros ciclos, né, o ciclo Otto, o ciclo, Brighton, e como você faz a aplicação os cálculos termodinâmicos dela, é uma disciplina que dá para levar. Estática. Para mim estática não vacila. É uma disciplina que você vai ter um certo nível de dificuldade, mas você consegue lidar bem com ela. Você precisa entender bem quais são as relações da mecânica 1, né? Tipo, você vai fazer somatório das forças igual a zero, aplicar para diversos pontos, e você vai encontrar as forças de reação, as distribuições. É uma disciplina que ela é fundamental para todo o resto dessa parte mais da mecânica dura, digamos assim. Ela é muito importante, principalmente para depois você ir para a resistência dos materiais e para a dinâmica, mas eu acho que é só você não vacilar. Na graduação de engenharia mecânica, acho que é uma a primeira matéria que é de engenharia mecânica mesmo, então o pessoal tem um primeiro contato mais difícil, mas eu acho que ela você não vacila com ela. Desenho técnico. Bom, desenho técnico eu acho que é uma disciplina fácil. Eu acho que você vai aprender, tem diversas normas, é uma disciplina muito prática, então ela é desgastante ali, então você vai dedicar bastante tempo, mas é você ser organizado, ter calma, cuidado na hora de fazer os desenhos e tal, e sempre ter do seu lado um guia ali, uma norma, como você representa alguns elementos. Geralmente você vai ter algumas provas práticas, né, de você entregar um desenho de uma peça, e outras provas em que você vai ler um desenho técnico e interpretar. Então, é só você entender, aprender os principais conceitos, nomenclaturas, símbolos, que dá para ir tranquilo. Eletrônica. Cara, eu vou ser bem sincero, eu vou falar a minha opinião. Eletrônica para mim foi muito difícil. Foi uma disciplina que eu tirei uma nota mais baixa inclusive, porque eu acho que é uma disciplina que você vai ter um volume também de assuntos grande, diversos circuitos, e você precisa resolver todos esses circuitos. E dependendo do professor, você vai ter uma experiência difícil, pode ser uma experiência que eu colocaria não vacila ou fácil, dependendo do professor, porque ele pode te apertar bastante. Eu tenho muita dificuldade com a parte de eletrônica. E por isso que eu coloco aqui com uma parte difícil. Mas você vai aprender os principais componentes, como funcionam e como analisar circuitos. E eu sou muito ruim em analisar circuitos. Sério. Então, por isso que para mim é difícil. A próxima é ciência dos materiais. Cara, ciência dos materiais para mim é fácil. Eu acho que é uma disciplina que tem muito conteúdo, mas apesar de eu odiar ciência dos materiais, eu não gosto muito dessa área de materiais, é uma das áreas mais importantes hoje, mas ela tem um volume de conteúdo ali que você, estudando, você consegue lidar. Não tem muita parte matemática, você estuda ali as estruturas de cada tipo de material. Eu acho que ela é mais tranquila, porque ela é um pouco mais teórica, né. E acho que é isso. Já tá repetindo aqui, eu tinha subido 2 vezes. Cara, essa é a tier list final, a gente terminou aqui. Para mim, deixa cabelo branco, dinâmica e mecânica dos fluidos, essas são as difíceis. Boa parte, como vocês podem ver, o curso de engenharia, tá acima de não vacila, então, você não pode vacilar. Algumas que eu coloquei como fácil também pode ser meio polêmica, mas acaba que no final você não pode vacilar em nenhuma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e curta e compartilhe aí o vídeo, comentem o que vocês acham sobre essa tier list, se fez sentido, se não fez sentido. E valeu, gente.